é a verdade nua e crua de onde eu e de onde você viemos e de por que a nossa vida é como ela é hoje. Então a gente vai estudar a história da queda, o relato da queda do homem, como foi a primeira desobediência, a primeira vez que o homem se rebelou contra Deus. Antes disso, Satanás já tinha feito isso, né? A gente vai ver ele aí participando da história. E aí, qual que é o meu objetivo? Eu queria convidar você a olhar para essa história, mesmo bem conhecida, a gente aprender a tirar desse texto 3 lições que devem te fazer te conhecer melhor e conhecer melhor a Deus. E essas duas coisas, elas vão te fazer andar de forma correta e fiel a Deus. Porque saber de onde você veio pode e vai influenciar para onde você está levando a sua vida. Então eu queria te convidar a fazer essa reflexão comigo hoje. A gente vive num mundo onde as pessoas elas pregam que o mundo ele está em completo e contínuo desenvolvimento, que desde a sua existência o mundo ele está em expansão, o universo está em expansão e ele está ficando cada vez mais complexo e cada vez mais evoluído. Só que o que a gente vê são situações como essa que a gente experimentou agora aqui, uma catástrofe como essa onde simplesmente bagunça tudo, toda a ordem que podia existir. A gente abre o jornal e cada vez mais as notícias que a gente vê são notícias de morte, são pessoas que saíram de casa vivos e não voltaram para casa. Então a gente ouve as pessoas dizendo que a ciência ela vai resolver os nossos problemas, que a nossa vida vai ficar melhor e que ela vai ficar cada vez mais confortável e saudável. Só que na realidade, eu acho que você não vai discordar de mim, que não é isso que acontece. Cada dia mais a gente anda mais preocupado de como a gente vai sobreviver ao mundo em que a gente vive. Essa é a verdade nua e crua de como chegaram as coisas desse jeito. A gente vai estudar isso hoje. A história que a gente vai estudar hoje, na verdade a história que você vive hoje na sua casa, nos seus relacionamentos, dentro do seu relacionamento com a sua esposa, na sua casa com a sua família, no seu trabalho, na rua com um completo estranho, todas as histórias que você vive hoje, elas são uma propagação dessa história. Sabe quando você joga uma pedrinha num lago que está calmo, e aquela pedrinha ela balança e ela cria uma onda que vai se propagando e vai tocando tudo ao redor, inclusive para baixo do lago, tudo que é ao redor daquele momento, tudo aquilo vai ser tocado. E é assim nessa história para a sua vida. Então eu quero te desafiar essa noite a gente olhar para esse texto de Gênesis 3, o relato da queda, e a gente tirar essas 3 lições que eu vou compartilhar com você. Vamos ler o texto e depois a gente ora. Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, o chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que tu me deste
para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos, e o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. Vamos orar? Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante de Deus, a sua mente, a sua vida. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez a oportunidade, Senhor, da gente estar reunido aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a tua palavra, Senhor, encontre solo fértil e gere frutos por toda a eternidade nas nossas vidas, para o louvor da tua glória. É no nome santo de Jesus, Pai, que a gente te ora e te agradece. Amém? Amém, gente? Muito bem. Imagina isso, cara. Imagina que você os mochileiros vão fazer lá a trilha deles. Imagina que vocês estão caminhando num lugar, num parque, um desses lugares lindos e maravilhosos que tem aqui no estado de vocês. E vocês estão num lugar cheio de verde, cheio de árvores, e vocês se dão diante de uma árvore linda, frondosa, com frutos, carregada de frutos, ao ponto dos galhos estarem pendendo, assim, se arqueando de tão pesados. A luz do sol bate no fruto, você olha para ele e ele dá aquela tibintadazinha, parece cena de filme mesmo. E aí imagina que você está chegando, qual é a vontade que dá em você? Dá vontade de pegar e comer. E aí só que você olha e no pé daquela árvore tem uma placa fincada no chão. Tem uma placa estacada ali. E tem uma caveira e escrito: cuidado, venenoso. Você comia? Comia? Não? Será que não? Às vezes a gente olha para a situação de Eva e a gente acha que a gente agiria diferente dela. Mas na realidade, a gente faz isso todos os dias. O Senhor Deus, desde que o mundo é mundo, Ele manda os seus mensageiros virem alertar a gente. Eles não comam, senão certamente morrerão. E a gente vai lá e volta de novo e come. Então, eu queria começar a mensagem dessa noite te dizendo que você, sem Jesus, você está perdido. Você nunca vai conseguir sair do buraco onde você está ou de onde você estava. Sozinho você não consegue. Sem Jesus você está perdido. Assim como Adão e Eva estavam perdidos ali a partir do momento em que brotou no coração deles aquela rebeldia. Aquela pequena e leve sensação de que eles poderiam ser igual a Deus. E de que eles poderiam sim governar e cuidar da sua própria vida. A gente pensa que a gente faria diferente. A gente sempre acha, a gente olha para as histórias da Bíblia e a gente acha que a gente é um mocinho, que a gente é o herói e que a gente faria aquilo que fez Davi quando venceu Golias. Mas a gente esquece que é o mesmo cara que mandou para a morte o marido da mulher com quem ele tinha se deitado, para poder esconder a criança que estava prestes a nascer. Então, quando você olhar para a história da palavra de Deus, você tem que lembrar que você é o vilão. Você nunca vai ser o herói. O único herói que tem é o Senhor Jesus. E eu vou chegar lá. E graças a Deus a história não termina aqui. Eva ouve a serpente. Ela ouviu de Deus e do seu marido
qual era o direcionamento de Deus, qual era a vontade de Deus para a vida dela, e ela escolhe desobedecer a única regra que Deus deu para eles, para que houvesse um pouco de decência e ordem ali, e a partir daí Deus precisou criar várias e outras regras e ordens para que a gente pudesse permanecer com decência e ordem. Aquela pessoa que estava ali, a serpente, o mais astuto de todos os animais, ela não era apenas um animal, ela era uma entidade, uma potestade, um poder que exerce poder sobre o mundo. É o Satanás, o diabo, é o inimigo das nossas almas, é aquele que trabalha dia e noite para que a gente fracasse, para que a gente se afaste de Deus. E ele tenta Eva, mudando, distorcendo. Ele não precisa convencer você daquilo que está acontecendo. Ele não precisa desenvolver todo um raciocínio para provar e comprovar as coisas para você. A única coisa que ele precisa é ir lá e causar um pouquinho de dúvida e um pouquinho de confusão. Porque ele não tem compromisso com nenhuma verdade. Para ele, qualquer coisa que seja diferente da verdade de Deus já resolve o problema. Porque só existe a verdade de Deus. Quando Deus vem encontrar com Adão e Eva, logo depois que eles fazem a primeira desobediência, Deus ele vem na direção do homem, o homem tentando se esconder, tá? Você viu no texto lá que ao ouvir a voz de Deus, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Então o homem peca, eu digo o homem aqui, o ser humano, ele peca, ele desobedece a Deus. Aí quando ele desobedece a Deus, ele tenta se esconder de Deus, achando que isso seria uma solução para o que ele estava fazendo. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai em direção ao homem, caminhando, e chama. Aí ele sai de trás do arbusto. E aí ele pergunta, onde você estava? E aí o homem fala para ele, eu me escondi, porque eu estava com vergonha da minha nudez. E aí Deus pergunta para ele, mas como é que você sabe que você está nua? Você me desobedeceu, você comeu exatamente da árvore, a única árvore que eu disse para você não comer. Aí qual é a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi aquela mulher que tu me destes como companheira. Eu estava aqui na minha, de boa, sossegado, fazendo o que tu me mandou, cuidando do terreno que tu me deu para cuidar. Eu estava dormindo na hora que tu criou. Ainda saí no prejuízo, fiquei com uma costela a menos, entendeu? Eu estava sedado, nem faço ideia do que tu fez. E foi ela me deu o fruto e eu comi. Aí Deus vira para Eva e fala, o que foi que tu fizeste? Aí ela vira e fala, eu estava aqui muito de boa também, cuidando da minha vida, e foi a serpente que me enganou. Quem é que deixa uma cobra solta num lugar? Não pode. Quem é que deixa uma serpente solta? Só podia dar errado. Se ela não picasse alguém, ela ia fazer isso que ela fez. E aí ela passa a responsabilidade dela para o lado. Então, meus queridos, olhe para a história de Adão e Eva, para essa história da queda, e entenda que essa é a história da sua vida. É daí que vem todos os conflitos, toda a dificuldade que você tem para conseguir fazer aquilo que é certo. A dificuldade que você tem hoje de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de se colocar no lugar dela, a sua dificuldade, esposa, de se submeter à liderança do seu marido, de servi-lo, ajudando naquilo que ele tem que fazer, na missão dele. A dificuldade que você tem nisso é porque vem daí, você é descendente dessa linhagem. É o pecado de Adão e Eva que você foi herdando geração após geração. Você está perdido sem Jesus. Se não tiver Jesus na sua vida, você vai sempre voltar para o mesmo lugar. Vai estar a placa lá te avisando, não come, senão certamente você vai morrer. Mas você vai voltar e vai comer de novo. Parece insanidade, mas essa é a realidade. Nós estamos infectados com esse vírus e a gente não consegue, sem Jesus, se livrar disso. Além disso, Adão e Eva, diante da situação em que eles se encontraram, eles tentaram corrigir, consertar
dar o jeitinho deles, o jeito deles para resolver o problema. Primeiro eles se esconderam, depois eles terceirizaram a culpa deles. Então cada um foi apontando para o outro, foi apontando para o lado. O meu desafio para você hoje é encarar a sua realidade, ouvir o que eu estou te falando, essa palavra dura, essa palavra difícil de se ouvir, que você não é o herói, você não é o mocinho, você é o vilão. E você não fugir da sua responsabilidade, mas você encarar ela de frente. É para isso que o Senhor Jesus te trouxe aqui essa noite, para mostrar para você quem você realmente é, de onde você veio e para onde a sua vida está indo, se você decidir controlar, se você decidir governá-la, se você decidir tomar o controle da sua vida, você vai voltar sempre para o mesmo lugar. Atrás de que árvore, nesse lindo jardim que Deus deu para a gente, você está se escondendo dessa vez? A palavra de Deus, ela vem para você constantemente. A plaquinha, o Senhor Deus que falou, não coma, senão certamente morrerás. Aquela pessoa que pregou o evangelho para ti, talvez a primeira vez. Todos os domingos aqui, 7 horas da noite, faça frio ou faça calor, Deus está mandando a mensagem dele para te alertar. Atrás de que árvore você está se escondendo? Sabe por quê? Porque desde que o mundo é mundo, desde essa história, até hoje, o homem ele desenvolve dia após dia histórias, filosofias, tecnologia para ele poder fugir dessa realidade, para negar que isso que eu estou pregando para você hoje é verdade. Hoje a gente vive numa geração pós-moderna, certo? As pessoas não creem mais que Deus existe. Eu cresci num mundo cristão, num mundo onde o cristianismo era o normal. A gente está vivendo, e os nossos filhos estão vivendo num mundo pós-moderno, onde Deus está morto. E ele não é, o cristianismo não é mais a regra mundial das coisas. Desde que o mundo é mundo, o homem ele desenvolve ideias novas para como conseguir se esconder. Eles pegaram as folhas de figueira, costuraram para tentar esconder a vergonha deles. Deus falou, não comam, senão certamente morrerão. Aí a serpente vem e fala, não vai morrer. Pode comer, fica sussa, fica tranquilo. Não só não vai morrer, como vai dar tudo certo. Vocês vão ganhar superpoderes e vão ser como Deus. Deus falou, eu criei, mas eu tenho certeza que você estudou assim como eu estudei. E o seu professor lhe disse, não, as coisas vieram do nada e você evoluiu. Deus disse, eu criei, homem e mulher eu os criei, façamos-nos a imagem e semelhança, homem e mulher. Mas hoje você não precisa ser homem nem mulher. Você pode ser não binário. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele vem desenvolvendo novas e novas ideias, novas e novas tecnologias, para ele não ter que encarar essa realidade. Cuidado, fique alerta, para você não achar que você está vivendo num paraíso, que você está vivendo num lugar encantado. Nós estamos em guerra. Você está perdido se você não estiver ciente disso. Se você não estiver ligado nisso no seu dia a dia, você vai ouvir a serpente no seu ouvido e você vai dar ouvidos. Você precisa estar ligado na palavra. Você precisa saber exatamente o que foi que Deus falou. Cada coisinha que Ele falou, você precisa ter convicção e certeza. Não fuja da sua responsabilidade. Não use as vastas opções que o mundo te oferece para você se esconder dessa realidade. Você está perdido sem Jesus. Nós estamos em guerra contra Deus quando nós não estamos com Jesus. Não fuja da sua responsabilidade, mas eu quero te convidar essa noite, hoje, para você encontrar salvação e graça em Jesus. Porque graças a Deus que a história não terminou ali. Imagina o homem tentando resolver o problema dele. Ele costura uma roupa que não vai esconder. Imagina, cara, uma roupa feita de folha. Entendeu? O primeiro desenvolvimento de tecnologia têxtil do universo foi ali, eles tentando esconder a nudez. A primeira moda criada foi aquela. E de lá para cá tem um monte de moda sendo desenvolvida. E nenhuma não. Graças a Deus nós temos moda regenerada, salva, na graça do Senhor Jesus.
Então entenda, tudo que está ao seu redor, o mundo ao seu redor, ele está desse jeito, no maligno. E graças a Deus que não termina desse jeito a história. O texto que a gente leu tem mais Deus. Deus, ele chamou o homem, ele foi até o homem. Toda vez que o homem tentou resolver o problema, deu ruim, piorou cada vez mais. Mas graças a Deus que ele, o Senhor Deus, ele veio na nossa direção. Não foi o homem que foi buscar a Deus. Não foi o homem que providenciou, que pediu, que sentiu um desejo, uma vontade. Não, foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. E é assim na sua vida. E está sendo assim na sua vida hoje. O Senhor Deus me mandou aqui para falar dele para ti, para que você possa encontrar a salvação dos seus pecados. Eu cresci numa igreja. Aos 3 anos a minha mãe se converteu e eu comecei a ir para a igreja. E eu ouvi todas as histórias que alguém podia ouvir da Bíblia desde pequeno. Eu tenho muita facilidade hoje em dia com o Antigo Testamento porque eu cresci numa salinha como aquela ali ouvindo. Mas eu só conhecia Deus de verdade. Eu só encontrei Jesus de verdade quando eu já estava com 17 para 18 anos. Então não se engane. Não se engane achando que vir para a igreja, que frequentar a rocha, isso vai te fazer ter paz com Deus. Não. Aqui, mesmo sendo o 3º capítulo da Bíblia apenas, pouca coisa tinha sido revelada sobre a história do universo, sobre quem Deus era, sobre qual era o plano dele. E aqui, no ato, ali praticamente no dia em que Adão e Eva pecaram e mancharam a trajetória que eles estavam tendo, Deus, ele já providencia o escape, ele já providencia a salvação. Ele falou, depois de virar e decretar a punição, a disciplina de Deus para cada um dos personagens envolvidos ali na queda, depois de ele decretar aquilo, ele vira para a serpente e ele fala que ele ia pôr inimizade entre ela e Eva e os seus descendentes. Os descendentes de Eva somos todos nós. Os descendentes da serpente são todos aqueles que decidem não seguir a Deus, mas seguir aquele que estava por trás da serpente, que era a serpente ali, Satanás, e o seu sistema mundano, o seu sistema anticristo. Ele anunciou, dizendo que o descendente da mulher e o descendente da serpente teriam inimizade, e é isso que a gente tem experimentado hoje. A gente não consegue ter a amizade que a gente gostaria de ter com o sistema mundano. Nunca vai ser compatível. Mas o mais importante, que é o evangelho, o anúncio de que o Salvador viria, é que ele falou que um dia o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. É comum uma serpente ferir o calcanhar de alguém. A maioria, acho que 90%, da última vez que eu fui olhar sobre picadas de cobra, mordidas de cobra, elas são feitas da canela para baixo. A maioria delas é feita ali. Mas a profecia que a gente recebeu ali naquele dia era de que o nosso inimigo ele seria ferido na cabeça, de forma mortal e de uma vez por todas. E naquele dia, na cruz de Jesus, o calcanhar do descendente da mulher, do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, ele foi ferido e ele morreu da pior forma possível para pagar o meu pecado e para pagar o seu pecado, para conquistar ali naquele momento a vitória para a sua vida diante do pecado e diante da sua natureza pecaminosa. Então essa realidade que eu apresentei para vocês aqui, ela é transformada a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. Glória a Deus por isso, porque Ele veio, Ele tomou a iniciativa e Ele veio na nossa direção. Receba hoje a graça da salvação de Deus na sua vida. Se arrependa dos seus pecados e trace uma vida de servir ao Senhor. Vocês viram aqui as várias formas, isso aqui é só a ponta do iceberg de como você pode servir a Deus, de dedicar a sua vida ao serviço de Deus. Mas eu tenho certeza que Ele tem colocado isso na sua vida. Ele tem colocado as maneiras que você pode servir. Eu queria encerrar a mensagem dessa noite lembrando você disso. Que você, sem Jesus, você está perdido. Essa aqui é a verdade nua e crua de onde nós viemos, de como a sua vida está hoje. Não deixe as ideias novas, as mentiras de Satanás
servirem como uma boa desculpa para aplacar a ira de Deus sobre você e você poder viver com a sua consciência enganada, que está tudo bem. Encare a sua realidade, não fuja da sua responsabilidade, não aponta para o lado dizendo que a culpa é dos outros, não usa uma mentira ou uma história nova para você poder se sentir menos culpado. Pelo contrário, encare a sua culpa de frente, a sua responsabilidade, e aceite de Jesus, das mãos dele, o resultado do sacrifício dele na cruz. Ele morreu e ele pagou, e já está consumado. Não há mais nada que você precisa fazer para receber esse bálsamo de paz na sua vida. Mas em consequência disso, a sua vida é transformada e você passa a viver como Jesus viveu. E é isso, essa é a mensagem que nós recebemos naquele dia, no mesmo momento, no mesmo ato em que tudo foi por água abaixo, que Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra Deus, assim como também da mesma maneira, no mesmo dia, no mesmo ato em que o descendente da mulher foi ferido, ele feriu a cabeça da serpente e venceu por nós. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Olha para como você tem vivido a sua vida na sua família, os seus relacionamentos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tem feito. Se não está em Jesus, se não está nas mãos de Deus, você está perdido. Você vai continuar dando murro em ponta de faca, você vai continuar esperando que as coisas andem, que mudem, mas elas não vão mudar, porque esse é o resultado do pecado, essa desordem, essa bagunça, essa catástrofe que é. Coloca o teu coração diante de Deus, coloca diante dele aquilo que tu reconhece que não está certo diante dele, que você sabe que está errado na sua vida. Não fuja disso, não mude a realidade. Pelo contrário, olhe de frente, olhe nos olhos quem você é, como você tem vivido, e coloca isso diante de Deus agora e receba hoje o amor, o carinho, a paz que vem do sacrifício de Jesus, não do seu esforço religioso de estar na igreja, de dar dinheiro, de fazer coisas, de ajudar o próximo. Não, por causa do sacrifício de Jesus, porque o descendente da mulher, o Messias, o Cristo, ele morreu no seu lugar e ele entregou a sua vida e ele pagou a sua dívida, e hoje você pode receber paz com Deus. Senhor Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, essa noite para lembrar quem tu és, a tua obra, o que tu fez por nós, e a gente quer fazer isso todos os dias da nossa vida, até o dia que tu voltar. Louvado seja o teu santo nome, Pai. A minha oração, Senhor Jesus, é para que tu olhes, Senhor, o coração de cada uma dessas pessoas que está aqui com a gente hoje, que tu olhe cada história, cada situação. Assim como eu, Senhor Jesus, eles têm desfrutado da mazela que é viver nesse mundo perdido, caído, desde que Adão e Eva pecaram. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma força, Senhor, vinda de Ti, para não se apropriar, não aceitar, Senhor, as mentiras que Satanás nos apresenta como desculpas boas e fáceis de usar para fugir da nossa responsabilidade, para jogar a responsabilidade para o lado e para fingir que isso não é verdade. Isso é só mais uma história. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a sair daqui essa noite, lembrando, Pai, confiantes, Pai, do que a Tua palavra diz e que é verdade, que graças a Ti, Senhor, Teu Filho veio, morreu, pagou o preço que precisava ser pago e que está tudo consumado, e que hoje, Senhor, nós podemos desfrutar dessa paz contigo. Senhor Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor, mais uma vez essa noite. E é no nome santo de Jesus, Pai, que a gente te ora e te agradece, Pai. Amém. Amém.